isto começou mal. Este carro é um Apple Car que nunca existiu. As ações da marca estão a cair mais de 6%. Para quem é este carro? Eu acho que não é para o cliente típico da Ferrari, eu acho que estão à procura de um novo tipo de clientes. A Xiaomi conseguiu lançar um Ferrari elétrico que a Ferrari não foi capaz de lançar. Do ponto de vista tecnológico, há alguma coisa neste carro que seja verdadeiramente inovadora. Se esta é uma Ferrari que está a ser criada, provavelmente. Passaram poucas horas desde a revelação ao mundo do primeiro Ferrari 100% elétrico, o Luce, mas já podemos dizer que este vai ficar para a história como um dos lançamentos mais polémicos da história da Ferrari. Tecnicamente é um carro impressionante, porque estreia aqui soluções técnicas que ainda nunca tínhamos visto num automóvel. Tem mais de 1000 cavalos de potência, tem quase 1000 Nm de binário máximo, tem 4 motores elétricos, mas não se está a falar de nada disto. Nada. Está apenas a falar-se da imagem que o carro tem, que, enfim, à falta de melhor adjetivo, está a ser difícil de digerir por parte de algumas pessoas. Para falar sobre este lançamento do Ferrari Luce, tenho comigo o Fernando Gomes, o Diogo Teixeira. Meus senhores, vamos falar de um dos lançamentos mais esperados, por um lado, mas também mais polémicos, por outro, porque acho que a Ferrari conseguiu surpreender tudo e todos. Acho que ninguém estaria à espera de nada Sim. assim, porque surpreendeu, mas se calhar... Porque a verdade é que olhamos para aqui e isto não parece um Ferrari. Exatamente. E acho que esse é o maior pecado deste carro. Tal como todos nós, acho que ficámos muito... Eu não queria usar a palavra chocados, mas houve ali um momento de... muita surpresa quando entre aspas, destaparam o pano sobre este carro, porque é realmente um Ferrari como nunca houve. Já nós estávamos aqui a tentar lidar com o facto de haver um Ferrari elétrico sem motor de um V12, um V8 ou um V6, mas o design deste carro basicamente abafou toda a conversa sobre o primeiro elétrico da marca. E é como dizes, acho que o pecado capital deste carro é não parecer um Ferrari. Aliás, eu quando olhei para isto, se tirasse os símbolos da Ferrari e me mostrassem imagens deste carro, eu iria perguntar se isto era um novo modelo de uma startup chinesa, porque é o que parece. Basicamente parece que se inspiraram em algo que havia na Europa e pronto, e fizeram a sua versão daquilo que eles veem noutras marcas. E pronto, resumidamente para mim é isto. Não se parece com o Ferrari, é o pecado capital. Tem outros problemas que depois podemos falar a nível de desenho, mas basicamente isto, Diogo, tendo em conta quem esteve na base do desenho deste carro, dirias que este é o Apple Car que nunca apareceu? Olá, espero que todos estejam bem desse lado. Olá Pedro, que está na regia a moderar este podcast de reação ao Ferrari Luce. O Ferrari, que em inglês Luce é light, e uma das piadas sobre este Ferrari é que de light não tem nada, que é o tipo o Ferrari dos mais pesados de sempre, se não é o mais pesado é o mais pesado de sempre. 2.300 e tal quilos, não é? 2.260 quilos na configuração mais leve. Atenção, bato por sangue por um pagar por opcionais para ter os 2.260 quilos, mas sim, os 100 quilos mais pesados. Que isto tem uma bateria absurdamente grande, com 122 kWh de capacidade, e a Ferrari só consegue retirar 530 km de autonomia. Mas já falei, isto é outra questão. Não, eu acho que isso é toda a questão, porque a questão, primeiro a Ferrari, isto vamos recuar uns meses, que acho que é importante. A Ferrari apresentou o interior deste carro em Silicon Valley, porque quem desenhou este carro foi a Laforme, que é uma empresa que é liderada por Johnny Ive. Toda a gente sabe que, se não sabe, passou a saber que é o senhor que desenhou os portáteis e os dispositivos móveis e tudo o que é da história mais recente. E definiu a Apple, como nós conhecemos. Da Apple. E de facto é uma pessoa que é bastante querida no mundo de design por criar produtos, à exceção talvez do rato da Apple, que é uma das coisas mais estranhas que já foi criada, na minha opinião, porque é mau ergonomicamente e tem um carregador que não permite utilizar o rato enquanto está a carregar. De resto, tudo o que fez foi sempre aclamado e sempre
por algo que é importante, que é fazer coisas que as pessoas usam, que dão valor, que significa que são bem desenhadas, que se não forem bem desenhadas as pessoas não vão usar, não vão dar valor, não vão interagir com elas, não vão querer ficar com elas. E depois apresentaram o interior do carro há uns meses em São Francisco, no berço das empresas digitais. Não foi em Silicon Valley? Não. Sim, mas foi em São Francisco. Em São Francisco, sim. E toda a gente ficou dividida, mas muitas pessoas disseram, não, isto de facto é um interior com botões que têm peso, mecânicos, com algumas funcionalidades interessantes, que não diz que os ecrãs são inevitáveis, pelo contrário, há comandos analógicos, há tudo e mais alguma coisa, portanto, eu fui uma das pessoas que acreditou que esta decisão da Ferrari eu acho que pela primeira vez, eu não sei se alguma vez a Ferrari tinha desenhado algum carro com designers fora da Itália. Não é questão fora da Itália, é mais designers fora da área do design automóvel. Então, mas já são duas coisas, não é? Porque o fora de pronto, mas fora de Itália, sim, mas pronto. Eu acho que não, eu acho que não. E claro, naturalmente que isto não são pessoas que desenham carros. Respondendo à tua pergunta, se isto é o carro que a Apple nunca lançou, eu acho que a Apple nunca lançou um carro. Isto foi uma provocação, não é? Baratuxa, sim. Baratuxa. Não é. Não, mas faz sentido, porque repara, o Johnny Ive estava na Apple na altura em que se falou do Apple Car. Exatamente. Pronto. E eu acredito, e agora depois de ver isto, e não nos podemos esquecer, a Apple é uma empresa que faz produtos de sucesso. É uma empresa que tem neste momento o portátil mais vendido do mundo e o telefone mais vendido do mundo. E não são os mais baratos. E o Watch. E o relógio, o smartwatch mais vendido do mundo. E os fones. Pronto. Portanto, não vai, exatamente. Portanto, podem não gostar da Apple, podem dizer o que quiserem, mas os produtos são um verdadeiro sucesso. E são um sucesso não é só porque é giro, é porque é bom, é fiável e as pessoas compram aquilo e entrega. Pronto, é o que é. Podemos discordar se é interessante, se há melhor ou pior, essa discussão podemos sempre ter, e de facto certamente que há melhor e também há pior, mas que entrega e que toda a gente aceita e compra é um facto. Agora, no dia, e agora voltando atrás, se perguntaste-me se este carro é um Apple Car que nunca existiu, eu acho que Johnny Ive nunca conseguiu convencer o Steve Jobs ou o Tim Cook a lançar um Apple Car, porque certamente que apresentou o design, disseram que não. Porque a Apple nunca lançaria um carro assim. O interior, ok, mas no exterior uma marca como a Apple nunca faria um carro que depois a reação fosse, ou um produto, seja o que for, enxovalhar por completo um produto, que é o que aconteceu. Não há 99,9% dos comentários são altamente negativos sobre este carro, e há várias razões para isso. Primeiro, não se parece com Ferrari. Segundo, é altamente funcional do ponto de vista do seu design e a preocupação com o coeficiente aerodinâmico. Ninguém sabe muito bem qual é que é, porque não revelaram, mas supostamente é o mais optimizado sempre, e metem uma das maiores baterias num carro elétrico e depois só tem 500 km de autonomia, ou seja, qualquer Tesla de 40 mil euros tem mais autonomia do que este Ferrari. Sim, com uma bateria como e quando nós estamos a comparar produtos tecnológicos, porque o problema dos elétricos é este, são produtos de tecnologia, das uma, ou de facto acrescentam alguma coisa para quem o vai comprar e diz, eu tenho um Ferrari, porquê? Não é só porque é mais rápido, é porque como carro elétrico é o que vai mais longe, é o que carrega mais rápido, é um carro extraordinário do ponto de vista daquilo que oferece do ponto de vista tecnológico, porque a Ferrari, quando faz um carro elétrico, está a entrar numa competição pela tecnologia, não está a entrar numa competição por mais nada. E acho que levaram isso demasiado a sério, porque ignoraram a parte do design, disseram isto tem que ser tudo funcional, porque isto é um novo cliente e não sei o quê. Acho que ignoraram a parte mais do estilo do design. Pronto, desculpa o termo, Fernando, não quero usar eu sei que os termos são diferentes, mas pronto. Mas o que eu quero dizer com isto é, acho que este projeto é um projeto isto é muito difícil de explicar. Mas, não, e é muito importante, desculpa só interromper, Fernando, é muito importante pegar nisso que estavas a dizer,
da questão da reação das pessoas ao produto e o que isso pode fazer para a marca, porque estamos naturalmente a falar a Ferrari é uma das marcas mais valiosas do mundo e de certa maneira houve aqui uma espécie de build-up para este anúncio. Nós tínhamos visto inclusive as ações da marca a subirem na última semana, subiram 10%, sim, um bocadinho menos, mas praticamente 10%. E desde o anúncio de ontem já estamos a assistir a um fenómeno inverso. As ações da marca estão a cair mais de 6%. Já vão em 6,4% à hora que estamos a gravar isto. Ou seja, praticamente em menos de 24 horas, aquilo que foi a expectativa do mercado relativamente ao Ferrari Luce vai-se perder num dia. Completamente. Isto é um sinal também. E eu acho que isto é importante também existir esta discussão que é, eu acredito que a Ferrari é uma marca, eu valorizo imenso a Ferrari, é uma marca que eu adoro, atenção, e adoro os produtos e acho que fazem carros inacreditáveis. Não acho que este produto tenha sido feito a pensar muito bem, ou seja, há uma pergunta que para mim é uma pergunta fundamental, que é, quem é que é o cliente? Quem é que vai comprar isto? Vamos olhar para o que se passa nas redes sociais. As pessoas podem dizer bem, mal, toda a gente tem opiniões, nós temos as nossas opiniões, nenhum de nós vai comprar um Ferrari. Pelo menos hoje. Mas se vimos nas redes sociais os comentários, eu tenho estado a ver comentários, porque há pessoas de todo tipo de áreas a comentar. Pessoas que eu nunca tinha visto a comentar carros e a comentar lançamentos, a comentar. Pessoas conhecidas. Portanto, houve um movimento quase global de manifestação contra este produto. Algo que eu não me lembro, eu acho que se o objetivo da Ferrari era causar impacto, conseguiram. O problema é que o impacto, acho que não é o impacto que estavam à espera, isto é um impacto altamente negativo. Estamos a falar de carros que já são muito complexos de lançar para o mercado, porque têm vindo a mostrar que desvalorizam muito. E difíceis de justificar? Sim, ou seja, que desvalorizam muito, que aconteceu com os Porsche elétricos, a Lamborghini abandonou planos de lançar um carro elétrico e deve estar a ver isto, deve estar a pensar, ainda bem do que é que nós nos livramos. Mas de qualquer forma, a questão da Lamborghini, o carro que eles mostraram que antecipava o primeiro. O protótipo era bem giro. Exatamente. Comparado com isso. Claro. Mas parecia um Lamborghini. Era como é que se chamava? Era Lanzador, exatamente. Parecia um Lamborghini. Acho que, mas voltando à questão do enxovalhanço global, acho que o problema é este. Este carro está a ser sacrificado porque tem o símbolo da Ferrari. Não é por ser elétrico. Não é por ser elétrico. Isso passou a ser irrelevante. É o que eu digo. Se este carro fosse lançado com outra marca, não receberia nem metade do ódio, por assim dizer. Não, o problema é ter o cavalinho rampante lá na lateral. É isso mesmo. Mas essa é a questão. É a questão, ou seja, tu quando lanças um Ferrari tens todo um historial para Exatamente, e é por isso para respeitar. É daí que vem o enxovalhanço, porque eu digo, se isto fosse lançado, como digo, isto parece um carro de uma startup chinesa. É o que parece. Eu concordo 100% contigo, Fernando. E se fosse essa, a gente olhava para o carro e dizia, olha... ou podíamos gozar um pouco a dizer que parece uma cópia de carros europeus, mas não estou a dizer que o carro é feio, estilo, como eu tenho visto algumas comparações, estilo Fiat Multipla, uma coisa assim qualquer. Mas o problema é estar associado a algo como a Ferrari. Apesar deste carro ter alguns problemas como já disse, de proporções. Mas só voltando um bocadinho atrás, para esta questão que o Diogo levantou, de quem é que é o cliente para este carro. Essa é a questão fulcral aqui disto. Porque, por exemplo, nós olhamos para os números de 2025 e eu não estou a ler estes números, portanto não os consigo dizer com precisão, mas tenho uma noção deles, porque li isto recentemente. De todos os carros que a Ferrari vendeu em 2025,
cerca de 80% foram vendidos a pessoas que já têm um Ferrari na garagem e cerca de 40% já têm 2 ou mais. Acham que este carro é para chegar, para manter este registro, ou é para chegar a uma clientela completamente nova que se calhar vai ter aqui no Luce o seu primeiro Ferrari de sempre? Mas como é que... ou eu estou muito desfasado daquilo que é o mercado automóvel de luxo, ou há assim tantas pessoas que não têm carros destes à procura de pagar 600 mil euros por um elétrico? Não sei, é isso que eu vos quero perguntar. Quero saber a vossa opinião. Fulcral, ou seja, para quem é este carro, eu acho que não é para o cliente típico da Ferrari, eu acho que estão à procura de um novo tipo de clientes. E a mesma história também com o AMG GT apresentado há uma semana. Acho que eles estão, porque isto foge completamente dos parâmetros da marca. É um Ferrari sem motor de combustão, como o AMG também era o primeiro sem motor de combustão. Mas isso... Eles têm que atrair outro tipo de clientela, porque a clientela tradicional não quer saber destes carros. Mas o facto de ser um carro elétrico, corrijam-me se eu... Ou melhor, digam-me se não partilharem da minha opinião, mas neste momento é irrelevante. Eu acho que o problema do carro não é ser elétrico. Exatamente, eu sei que é irrelevante, mas na concepção deste carro, para chegarem a este design, eles devem ter pensado a quem vamos vender isto, porque a malta que nos compra os V8 e os V12 não vai certamente olhar para isto. Não é verdade. Repara, eu por acaso não concordo nada com isso. Há muitas pessoas que têm carros a combustão e ainda tivemos aqui o Miguel Costa, que é o responsável da Aston Martin para o mercado português e importador de marcas de luxo da C. Santos, a dizer que os clientes têm carros a combustão e têm elétricos na garagem. Sim, mas a questão é que as pessoas têm os elétricos, que façam sentido. Por exemplo, não vais dar 600 mil euros. Não, até a questão tem a ver, também já se percebeu, e é um problema para todas as marcas que fazem estes carros. Toda a gente já entendeu que não há assim tantas pessoas dispostas a pagar por um carro elétrico aquilo que estas marcas de luxo estão a pedir para esses carros. Todas as marcas que lançaram elétricos de luxo para o mercado têm tido problemas a vender esses carros, todas, da Porsche à Maserati, todas elas, e muitas vezes eu acredito que está relacionado com aquilo que realmente é um bom carro elétrico. Porque é que a Tesla tem sucesso? Porque os carros são bons, como elétricos. Não estou a dizer que o carro é o mais bonito, que é o que tem os melhores interiores, não. Como carro elétrico, como produto elétrico, tem a máquina mais eficiente, tem um sistema de infotainment que funciona bem e são potentes e andam. Pronto. É o carro mais dinâmico, mais coisa. Não é. Mas quem compra estes carros não quer isso. A pessoa comprava o Golf e o Passat. E agora quer comprar um Tesla. Porque não tem a mesma relação com os carros que nós e aficionados temos. E isso é a maioria do mercado automóvel. Isso é inegável, porque o Tesla Model Y continua neste momento a ser um dos elétricos mais vendidos do mundo. E a seguir tens o Skoda Elroq e depois tens outros carros, falando da Europa. Isto não são carros portentados de desempenho, de dinâmica e de luxo, ou quer que seja. São carros que as pessoas compram, pronto, é o que é. E a seguir tens os Dacia Sandero na combustão, e tens os Polos, e tens os Clios. São carros racionais. Exatamente. E quando tu colocas um produto destes no mercado de luxo, tens de pensar, ok, o meu produto, que era o que eu estava a dizer há pouco, e eu bato este ponto. Este carro foi apresentado, em primeiro lugar, a autonomia é muito baixa. 530 km num carro de 600 mil euros, alguém que compra um Ferrari que tem 5 lugares, eu olho para aquilo como uma espécie de um GT crossover, o que seja o que for, está bastante limitado. Para já são números da WLTP, eu acredito que números reais andam à volta dos 400 km. Ok? Portanto, dá para fazer. O português que compra este Ferrari não vai, que compre no Porto, e no Porto, quem nos está a ouvir, a Ferrari a Ferrari vende bastantes carros, fica a saber que não consegue ir, se quiser ir para o Algarve com o seu Ferrari Luce com 1000 e tal cavalos e dar 300 à hora, e para já não pode dar 300 à hora, porque pronto, é o que é, e mesmo que o tente, então aí esqueça, porque para além de estar a incumprir, não deve fazê-lo, não vai conseguir passar de Pombal. Não, é verdade. Quer dizer, este carro tem depois é a expectativa que eu tenho um Ferrari e estou dependente de coisas que quem paga 600 mil euros por um carro não quer estar, e por isso é que e no final do dia, em termos de
de distância, de autonomia, de consumos, tens exatamente as mesmas limitações do que quem comprou um Tesla Model 3 usado por 20 mil euros. Tu tens as mesmas limitações de quem comprou um Renault 5 elétrico. E isto não faz sentido. E com uma grande diferença, é que quem comprou um Renault 5 elétrico, o carro é muito giro. E toda a gente diz, tão giro, pá, a Renault faz carros retro tão engraçados. E isso é o quê? Isto é um Ferrari, ok. E um dos comentários que eu li, pá, muito, muito engraçado foi, pá, por acaso há uns meses estava longe de pensar que isto iria acontecer. A Xiaomi conseguiu lançar o Ferrari elétrico que a Ferrari não foi capaz de lançar. Toda a gente, pá, o que é que eles fizeram? Fizeram um prompt no chat GPT e disseram, olha, está aqui um Purosangue e está aqui um McLaren, mistura-me a frente de um com a traseira do outro, com o perfil de um e com umas luzes assim mais coisas e lança. E está porreiro, não é? O carro é porreiro. Ao lado do Luce é lindo. É uma obra de Leonardo da Vinci. Quer dizer, agora podemos estar aqui. A pergunta que eu vos faço, devolvo-vos a pergunta. Do ponto de vista tecnológico, há alguma coisa neste carro que seja verdadeiramente inovadora? Pá, eu ainda não aprofundei as informações que a Ferrari lançou. Não, mas há aqui coisas que obviamente saltam à vista. A nível mecânico e dinâmico tem efetivamente detalhes interessantes. Começamos a entrar na questão de um motor por roda, pronto, ainda é uma coisa rara. A questão da suspensão, que vem do F80, deriva diretamente do F80. Ok. Mas pronto. A minha pergunta não tinha nenhuma conotação negativa, era apenas uma pergunta para... Consegue inclusive ajustar a altura que o carro anda. Não é propriamente uma novidade, mas a gente sabe que a Ferrari a nível tecnológico por norma não desilude, mas é sempre no objetivo de maximizar a performance ou as competências dinâmicas. Mas falta-me aqui dados, porque eu não ia fundo. Eu olho para as specs técnicas deste carro e não tenho a mais pequena dúvida de que vai ser um carro extraordinário de conduzir, com o sistema de vetorização de binário, com o controle quase infinito que os 4 motores elétricos oferecem do ponto de vista dinâmico. Agora, há aqui uma questão que me causa uma certa perplexidade, mas que lá está. Quando a Ferrari diz que passou mais de 100 horas no túnel de vento, eu obviamente presumo que isto esteja salvaguardado, mas eu olho para este carro e não sei onde é que vai aparecer downforce aqui. Claro que nós vemos que o carro tem uma entrada à frente, acho que estás a ver... tem uma espécie de spoiler dianteiro que permite encaminhar o ar por cima de toda a cabine, mas... Acho que estamos a ver a coisa pelo prisma errado, e uma das poucas frases que apanhei no comunicado da marca, ou uma declaração de um responsável da marca, foi: este vai ser o Ferrari mais confortável de sempre, esquece o downforce. O objetivo aqui foi reduzir atrito aerodinâmico, certo. Não foi colar o carro ao asfalto. Certo, mas se este carro comprometer do ponto de vista dinâmico, aí então sim vamos ter um grave problema. Sim, mas aí temos que esperar pelas reviews e pronto. Mas eles estão a dizer que vai-se conduzir, vai ser uma experiência única, até pelo facto de não termos um motor de combustão, mas vai ser uma experiência, segundo o que eles dizem. Agora, a partir do momento em que temos dados como o primeiro Ferrari de 5 lugares e uma bagageira de 597 litros, acho que ou seja, o propósito deste Ferrari é outro, se calhar, do que estar a pôr o carro num circuito e tentar fazer Fiorano o mais depressa possível. Porque, aliás, este carro até foge um pouco a uma classificação convencional do que é, porque ainda não percebi o que é que a gente vai chamar disto. É um crossover? É uma berlina? Pronto. É um carro difícil de definir. E tem umas dimensões absurdas. Não parece as jantes traseiras têm 24 polegadas e as jantes dianteiras 23. O carro nas imagens parece mais compacto do que na realidade. Este carro é o Ferrari com as maiores jantes de sempre também. Sim. Não, e quando nós... Por larga margem. Eu não sei quanto a vocês, eu tenho muita dificuldade, e se calhar podemos ver o carro para falarmos disso. Tenho muita dificuldade em lidar com o perfil deste carro. Aquele volume traseiro. Sim.
É difícil. Lá está, se não tivesse o cavalinho rampante, vocês podiam me dar 50 oportunidades para eu adivinhar a marca, eu não iria nunca responder Ferrari. Sim, e além disso, a gente já tinha aqui falado antes, este carro é bastante alto. Isto tem 1,54 m de altura, e acho que é isso que o meu maior problema com o perfil deste carro é a altura, porque estraga as proporções do carro. E a nível de design, se tu falhas as proporções, ou seja, as relações entre a parte e o todo, já não há salvação possível por mais truques de embelezamento que coloques no carro. E repare, a Ferrari, até para compensar o volume da carroceria, usou jantes de 23 e 24 polegadas para tentar de alguma forma manter tudo em proporção. E a seguir vão ter que fazer acordos para garantir que os clientes têm pneus traseiros para o carro. Sim, 24. Sim, 24 polegadas. Acho que é a primeira vez que há um carro de produção com 24 polegadas. Está aí um Cadillac Escalade. Só se for, sim. Mas tirando isso... É um monstro enorme. De produção, não sei se vinham com 24 polegadas. 23 já havia vários carros com 23 polegadas. Agora as 24, não sei, só se for mesmo isso que ele está a dizer. Tinha que confirmar. Mas nós recentemente, nós não estivemos na apresentação do Lucha. Mas estivemos no primeiro contacto com o Testarossa, com o 296, fomos à apresentação mundial do 2x cilindro e, portanto, nós nos últimos 2 anos participamos, 3 anos, participamos em várias iniciativas da Ferrari. Eu tive alguma dificuldade em digerir o estilo do 2x cilindro quando vi o carro pela primeira vez. Ainda estou a digerir. Tanto que, quando o conteúdo saiu, está lá a minha reação. A minha reação foi um bocado de género: ok, isto é diferente. Pronto. Mas eu hoje eu gosto do carro em algumas configurações, nomeadamente descapotável, há uma cor verde giríssima. Acho que o carro cresceu, foi um estilo que foi crescendo que eu fui aceitando. Quando eu vi o carro pela primeira vez ao vivo, mudei completamente a opinião que tinha sobre ele. E eu não sei, nós temos neste momento na capa, na homepage do nosso website, temos em grande destaque o Lucha, né? Como acho que todos os sites a esta hora do mundo automóvel têm. E eu confesso, já dei por mim a olhar várias vezes para o carro para tentar de alguma forma aceitá-lo, porque para já é um Ferrari, eu gosto da Ferrari, eu quero aceitar este carro. Eu quero que este carro entre no meu... eu quero aceitá-lo, mas eu não estou a conseguir. E depois há outra coisa que é... Depois eu queria convidar-vos a olhar para o para-brisas e perceberem o seguinte. A solução encontrada para as escovas foi esta. Foi colocar as escovas numa posição à vertical, nas extremidades do para-brisas, uma de cada lado, como se fosse um Scania. E pronto. Não, mas aí isto não é inédito. Não é inédito. Mas isto não é bonito. Não é bonito da forma como está feito, porque houve uma marca muito mais modesta que o fez de forma brutalmente eficiente e bonita, que foi a Seat com a segunda geração do Leon. A segunda geração do Leon tem os para-brisas já vertical embutidos nos pilares e aquilo não se vê. E aquilo está bem feito. Pronto, mas agora a Ferrari. Mas eu da Seat. Pronto, mas a questão é: o design não é uma questão de custos, não é? Aliás, não é uma questão de. Os carros mais caros têm que ser. Não tem a ver com o preço, tem a ver com. É encontrar boas soluções e executá-las ainda melhor. Mas tem a ver com as marcas, caraças. Então, sim, mas aí é que está. Ou seja, não Ferrari, faz sentido. É Ferrari, pá. Exatamente, deviam ter encontrado uma solução melhor. Por isso é que houve esta reação toda. É que quando se fala de Ferrari, fala-se da marca do país onde se pede um expresso como não se pede ele mais lado nenhum. É uma marca sagrada quase. De uma marca que tem, que faz supostamente fazia ou faz as roupas com mais bonitas, o que tem que é um país lindíssimo, que tem um sol que também é espetacular, e depois fez isto. E é assim, é complicado. Eu acho que por isso é que há uma indignação generalizada. Sim. Porque a Itália é associada a coisas, pronto. Sim, porque este carro basicamente afasta-se dos canos do design automóvel e entra no design de produto, porque quem liderou o design deste carro foi um designer de produto. Então, mas quando a Ferrari toma a decisão
a Ferrari, o Flávio Manzoni, tomam a decisão de ok, vamos pedir a alguém fora da Ferrari para desenhar este carro. Já é com o objetivo de criar algo completamente diferente. Algo novo e completamente diferente, mas na alguma parte do projeto eu esperava que o Flávio Manzoni, que já tem um currículo enorme, tem um portfólio enorme de modelos, dissesse, isto não é um carro, tu estás-me a desenhar mas o curioso, um novo Apple agora com rodas. Mas o curioso, e desculpa estar a interromper-te, é que ainda hoje a vir para o escritório vinha a ouvir um podcast de entrevista ao Flávio Manzoni, e uma das perguntas que lhe fizeram foi qual é que foi a sua reação quando viu o esboço deste carro pela primeira vez, e ele disse, a minha primeira reação foi, eu nunca na vida me iria lembrar de desenhar algo assim. Óbvio. E, portanto, não, mas repara, ele disse isto, obviamente, como algo muito positivo. Que ele, com todo o historial que tem, nunca se iria conseguir desprender o suficiente daquilo que nós por norma associamos a um automóvel para desenhar isto. E este no fundo foi o objetivo. Exatamente, isso diz muito sobre o objetivo deste carro, ou seja, é fazer este corte com o que existia, porque isto é um Ferrari também com nenhum outro, a questão de ser elétrico e não sei o quê, e também ao ponto da questão da clientela, para quem é que eles estão a vender este carro. Ou seja, eles estão efetivamente a tentar atrair um outro tipo de cliente que valoriza outro tipo de coisas que não aquilo que o cliente habitual ou o fã da marca historicamente aprecia. Mas este carro basicamente tem todas as marcas de design de produto e tem todas as marcas do Johnny Ive, que se olharmos para tudo que ele fez na Apple, é tudo muito limpinho, muito depurado, muito geométrico e muito sem, entre aspas, alma. O que é aquilo que a gente não quer em design automóvel. O automóvel é um objeto diferente de um iPhone, um automóvel é um objeto diferente de uma torre, de um iMac ou uma coisa assim qualquer. Ou seja, o carro tem que transmitir uma certa emoção. Não pode ser a mesma de estar a olhar para um iPhone, né? O teu iPhone, tu valorizas o conteúdo tecnológico, podes valorizar se calhar o acabamento em titânio ou o que for, ou em alumínio ou qualquer material que aquilo usa. E podes apreciar também o minimalismo e a aparência tecnológica do objeto, mas num automóvel, como podemos ver, não podes seguir essa via. Mas eu acho que esse equilíbrio foi muito bem conseguido no interior, porque o interior tem a dose certa de minimalismo, a dose certa de comandos físicos, a dose certa de digitalização, e não deixa de ser curioso que a pessoa, se calhar mais responsável por nos ter colocado a todos com um ecrã na mão todos os dias da nossa vida, para este carro tenha decidido fazer um bocadinho o inverso, não ir totalmente por esta onda de digitalização, de encher os carros de ecrãs e dar aqui um passo atrás, voltar a ter... Portanto, ecrãs encaixados quase dentro de manómetros que criam aqui a ideia de elementos analógicos, e eu acho que este interior respeita muito bem as tradições da Ferrari. Eu não consigo encontrar nenhuma ponte, e Diogo, diz-me se concordas comigo ou não, eu não consigo encontrar nenhuma ponte, nenhuma ligação entre este interior e o exterior do carro. Eu olho para este interior e consigo perceber que houve aqui uma preocupação em imaginar um Ferrari do futuro, mas eu consigo encontrar muitos elementos que associo a muitos elementos da marca. No exterior eu não encontro rigorosamente nada que me diga este é um Ferrari. É assim, sim, há elementos no interior que de facto fazem recordar alguns Ferrari até mais antigos, nomeadamente o volante tem ali algumas parecenças com isso. Depois o facto de estarmos a usar termos comandos físicos um pouco por todo o lado, mas muito bem escolhidos, não está tudo e bem identificados, nomeadamente no volante e depois na consola central, mas sempre com alguma simplicidade, não há aqui propriamente um excesso de botões. O interior está bem conseguido, sim, é verdade.
também não se esqueçam que esta é a parte que a dupla que desenhou este carro tem mais experiência, que é em coisas que tu mexes com a tua mão. Experiência de utilização, no fundo. Exatamente. Portanto, ou seja, a forma como tu olhas, o que é que quando tu olhas para um carro, não lhe vais tocar, não é? Não vais chegar a um carro e vais começar, o meu carro é mesmo fixe, não é? Estou aqui a pôr a mão, esta superfície está mesmo engraçada. Ninguém faz isso. As pessoas olham, gostam ou não gostam. Conseguem identificar traços de marcas ou não conseguem. E há uma coerência com a história, com tudo. Mas é um rasgar total. E ele, a forma, não tem propriamente experiência, não tem experiência nenhuma a fazer automóveis. O único carro que fez, acho que foi um protótipo de um Ford. Não foi o Johnny Ive, atenção. Então quem é que foi? O Mark Newson. Sim, é o parceiro dele na Love. Sim, mas é uma das pessoas que envolvida, a única vez que tinha feito um carro tinha sido esse. O Fernando diz que é espetacular. Eu acho que não é uma questão. Estão sempre. A questão é adequar a forma à função. Ele que tentou basicamente mostrar a essência do automóvel. E aquilo é a essência do automóvel. Pelo menos era há 25 anos. Um carro limpo para o dia a dia. Não estávamos a falar de um objeto de luxo. Isto é um objeto de luxo. Ou seja, uma coisa que funciona bem num determinado formato ou num determinado posicionamento de preço não quer dizer que vá funcionar bem em todo o lado. Tu tens que adequar sempre aquilo que estás a fazer ao objeto em questão. E aqui falhou redondamente, ponto. Agora, aquilo ali foi só um concept e nunca passou disso. Era uma exploração de ideias. Isto aqui... Sim, mas eles conseguiram produzir um carro com essa exploração de ideias, porque depois, do ponto de vista... tudo no exterior deste carro também é extremamente funcional. Reparem, neste carro amarelo, peço ao Pedro para parar a imagem, só para podermos ter aqui, que é... temos umas jantes que... aerodinâmicas. Pronto, são aerodinâmicas, claro que sim, naturalmente, e ficamos por aí. E depois temos uma frente aberta, porque percebemos que é para passar o ar. Ou seja, se pedirem a uma criança para desenhar um carro e lhe disserem, olha, os carros têm que fazer isto, ela vai dizer, então temos de ter aqui uma abertura, então abrimos isto bem grande. Pronto. E agora temos de ter boa visibilidade para o exterior, então agora pomos vidro toda à volta. Boa, então e depois a seguir temos de ter também se calhar uma abertura para retirar o ar da cava das rodas, porque está ali a gerar turbulência, não há problema, metemos ali uma abertura de lado, até fica engraçado e sai, e depois vai pela carroçaria afora. É tudo muito literal neste carro, não é? E isto é tudo super funcional, e as luzes, tem que ter luzes, que chatice, tem que ter, os faróis são tão estéticos, mas pronto, vamos lá pôr aqui uns LEDs. É só as luzes diurnas, porque os faróis verdadeiros estão lá abaixo. Estão em baixo. Isso quer dizer que o carro ainda vai ter com as luzes ligadas, não vimos ainda, vai ter uns olhos mais... Está a ver? Porque vai ficar com as luzes mais abaixo. Deste perfil, Pedro, volta à imagem anterior, só para eu fazer aqui um comentário. Deste perfil, não vos faz lembrar o Jaguar I-Pace? É aquela elevação de rodas. Sim, sim, mas essa elevação aí no eixo dianteiro é o que me faz comichão, porque nestes ângulos de frente 3/4 estamos a dar uma grande ênfase ao eixo dianteiro e o eixo traseiro parece uma coisa michuruca. Mas isso é uma questão de perspectiva, porque quando olhamos para o perfil percebemos que o eixo traseiro, ou pelo menos o volume traseiro até se calhar é mais alto que o volume dianteiro. Só que isto causa-me alguma confusão. Porquê? Porque este carro, a gente está a falar em eixo, mas este carro nem sequer tem eixo. Isto tem um motor por roda, nem sequer tem um eixo físico. Mas pronto. Quando olhamos para as specs, o carro, ou seja, o eixo preponderante é o traseiro. Tens muito mais potência atrás do que à frente. À frente não chega aos 300 cavalos, atrás aquilo tem 800 e depois combinando tudo dá os tais 1050. 1000 e tal. Ou seja, devíamos dar muito mais ênfase em termos de a expressar visualmente de onde é que vem a pujança toda do carro. O eixo traseiro devia ter muito mais destaque, e em grande parte das fotos que eu vejo é o eixo dianteiro ganha esse protagonismo, e para mim é um erro visual, atenção, mas tens umas jantes de 24 polegadas. Sim, mas acaba por ficar diluído, porque tens um volume traseiro enorme, o carro tem um volume traseiro enorme, e mostra lá aquela imagem traseira, só para dizer uma coisa. Desculpem, não faz mal. Acho que o único elemento que eles conseguimos ver que é Ferrari é estas duplas ópticas circulares, mas sabemos que aquilo está basicamente dentro de um nicho.
porque à volta sabemos que passa ali ar entre a parte exterior da carroceria e onde estão as óticas traseiras. E a sensação que dá quando a gente olha para aquilo é como se este carro tivesse acabado de engolir outro, ou está a dar à luz, ou está a dar à luz um carro. Quase a sensação de que tem um kit. Vocês lembram-se do BMW i8 e que dizia-se que ele estava a engolir um Porsche 911 traseiro? Sim. É isto que eu estou a ver aqui, basicamente. Não está a engolir um Porsche 911, mas parece que está a engolir outro carro. Parece que pegaram num 360 e meteram ali. Ou seja, as soluções são boas do ponto de vista técnico, aerodinâmico, o que for, mas depois é a forma como tudo está integrado, a execução, que cria esta estranheza, grande estranheza na apreciação do design do carro, e pronto, e tem claramente um problema de identidade, mas... Não sei se temos mais coisas para falar sobre isto, mas só para dar aqui uma nota, porque estamos a falar de design, e aquelas jantes, e estou a ler no website da Razão Automóvel um artigo do Fernando sobre a revelação, em que diz que as jantes foram desenhadas para reduzir turbulências em 5%. Portanto, aquele estilo é para reduzir a turbulência em 5%. Isto é muito, 5% é um valor elevadíssimo, naturalmente. Mas foi mesmo... há soluções que foram quase sacrificadas do ponto de vista do estilo, para serem menos consensuais, para tentar reduzir tudo e mais alguma coisa. O que me leva àquela nota que o Fernando estava a dar, que era que isto fosse o carro mais confortável, mais suave, mais tudo, até porque é elétrico, portanto não há vibrações, tem que ser tudo muito depurado. Ao contrário do AMG GT. Só isso dava outro podcast. Mas a Ferrari também supostamente desenvolveu um sistema que vai tentar amplificar as vibrações dos motores elétricos. Exatamente. Optou por esta via. Os motores elétricos, olha, estávamos já há bocado a falar de tecnologia. O motor elétrico dianteiro gira 30 mil rotações por minuto, o que é fascinante. Por norma, os motores elétricos andam nos 20 e pouco, no máximo. Sim, de 17, 18, 20. Sim, sim. Eu acho que do ponto de vista dinâmico, se calhar a solução que vai ser mais interessante explorar quando se conduzir este carro vai ser mesmo aquele sistema que a Ferrari desenvolveu para controlar com as patilhas, que permite aumentar e diminuir o binário. Não se pode dizer que são passagens de caixa, como outros construtores estão a fazer nos seus elétricos, mas eu acho que isso pode ajudar a envolver mais o condutor na condução deste carro. Agora, eu diria que essa vai ser a prova dos 9 para este carro. Não diria que as reviews dinâmicas deste carro vão resolver todos os seus problemas, mas podem ajudar a atenuar o problema. Porque eu diria que a Ferrari vai ter... Eu ia dizer uma coisa importante também sobre a dinâmica do carro. Eu acho que a condução, efetivamente, vai ser a melhor parte do carro, nem que seja porque não estás a olhar para ele. A não ser que passes por um espelho e que torne tipo, o teu dia mau, porque estás a olhar para o Ferrari de 500 mil euros que acabaste de comprar. E 50. E podias ter comprado um T2 em Lisboa ou uma coisa assim do género. Um T2 onde? Pois é, se calhar um Alentejo ou assim com sorte. E não faz sentido. Mas só para acabar o que eu estava a dizer, nós basta recordar uns anos, o Ferrari Puro Sangue, por exemplo, foi recebido também com bastante polémica. Exatamente, sim. Nada a este nível, como é óbvio, porque aquilo no final do dia parece com o Ferrari e o carro é bonito, mas a verdade é que assim que as reviews dinâmicas surgiram e toda a gente percebeu, ok, isto é um Ferrari, tudo isso desapareceu, e a verdade é que é hoje em dia o Ferrari mais vendido de todos. Agora, eu acho que os problemas deste luxo não acabam aí. E outra coisa muito curiosa é também perceber como é que a Ferrari vai tratar as reviews dinâmicas deste carro, porque assistimos aqui a um fenómeno no mínimo curioso, que foi a Ferrari a chamar pessoas para o review deste carro e meios que habitualmente não estamos habituados a encontrar em apresentações da Ferrari. Praticamente só meios tecnológicos é que estiveram no lançamento mundial deste carro. Será também curioso perceber se são esses meios
é também estarem presentes nas reviews dinâmicas deste carro, ou se voltamos a ter aqui uma abordagem um bocadinho mais tradicional, com a Ferrari a voltar a convidar meios especializados automóveis. Mas lá está, eu diria que houve aqui um período em que as pessoas estranharam o puro sangue e depois se habituaram com este carro. E apesar do Flávio Manzoni ter dito isso, daqui a alguns meses as pessoas vão se habituar e tal. Eu tenho muitas dificuldades em dizer isso. Sabes, considerando até que foram publicadas entrevistas bastante longas com o Manzoni a tentar justificar o design do carro. Isso também não foi um acaso, não é? Não, mas isto acontecia muito há uns anos com a BMW. De vez em quando aparecia eles a tentarem justificar os duplos ferrinhos gigantes e não sei o que mais. Mas quando perdes muito tempo a tentar justificar um desenho, quer dizer que o desenho já automaticamente falhou. Algumas pessoas poderão ficar fãs do carro, o desenho poderá crescer em algumas pessoas, mas se estás a perder tanto tempo a explicar o que é isto que estás a fazer, então é porque a mensagem não passou. Logo, isto em design é sempre uma questão fulcral. As pessoas têm que olhar para aquilo e perceber o que é que tu queres, entre aspas, dizer, não é? E neste caso acho que vão perder muito tempo a tentar explicar o que é que estavam a tentar fazer com este carro. Mas... E acho que também não conseguiram explicar o que é que estavam a dizer. Ninguém conseguiu entender, traduzindo por miúdos, se calhar isto não correu bem. É aquilo que eu provavelmente espero que a Ferrari conclua. Isto começou mal. Começou com a Ferrari a dizer que ia entrar numa era elétrica, a dizer que ia lançar 2 carros, depois afinal decidiu que só ia lançar 1 carro. A partir daí o mercado entrou numa suspeição muito grande sobre os investimentos que iam ser feitos, as ações baixaram imenso. Há bocado diz que era uma marca super valiosa, mas não tem estado muito bem ao nível da performance em bolsa, tem estado a cair de forma até bastante considerável. Subiu na semana de antecipação, até porque eu acho que se criou alguma expectativa por causa do interior. Sim. Eu próprio acreditei que vinha aí uma coisa interessante. Nós fizemos um autorádio sobre isso. Interessante. Fizemos, exatamente, defendemos aqui que acreditávamos nisto. As pistas eram boas. Acho. E não. O que também, dizendo o que também estavas a referir, algo que também vimos foi todas as pessoas que lá estiveram e produziram conteúdos que colocaram nas suas plataformas. Eu não vi uma única pessoa que foi incapaz de ser uma única crítica sobre o estilo. Não uma única. E eu acredito que somos todos adultos e somos todos homens, não é? Entre aspas, nisto. Homens de H grande, não é? Em que aceitamos as diferenças e que as opiniões e que isto deve ser um pouco mais de troca de ideias, senão também não convidavas órgãos de comunicação social para um evento teu. Não queres opinião? Convidas influenciadores e especialistas em tech que não estão preocupados com determinadas coisas. E na verdade foi isso que aconteceu, porque a maioria das pessoas que lá estiveram e eu acho que não foi por acaso que lá foram. Agora, se esta é uma Ferrari que está a ser criada, provavelmente, porque a Ferrari pode mesmo acreditar que isto é o que neste momento é importante para a Ferrari, é criar produtos que são valorizados por determinado tipo de público, determinado tipo de audiência, onde estão esses potenciais compradores. Voltamos à minha primeira questão deste autorádio, que é quem é que é o consumidor final? São as pessoas que são trazidas por estas pessoas que a Ferrari levou para opinar sobre este carro, que não teceram nenhuma opinião sobre ele, porque foi isso que aconteceu. Portanto, entregou-se ao mundo, às redes sociais e aos comentários, todas as opiniões possíveis, e não se falou de questões técnicas dos motores elétricos, não se falou da gestão térmica de todo este conjunto de sistema elétrico, que deve ser também altamente eficiente, porque são motores que têm rotações por minuto extraordinárias e que precisam de certamente isto não foi fácil de fazer. Foi a Ferrari que fez estes motores. A Ferrari não foi comparar estes motores a uma empresa qualquer, como muitas marcas fazem. Eles tiveram que estender a sua área industrial para construir este carro, ou seja, tem uma nova área em Maranello só dedicada a este carro para o fazer. Por isso, esta parte há um investimento. Esta parte é importante de falar,
porque a Ferrari não vai ficar por aqui. A Ferrari não vai, ninguém vai acreditar que nos próximos 50 anos a Ferrari vai fazer mais um carro elétrico. Já estás a perceber para onde é que o mundo está a ir, não é? Não, e por norma são as coisas que a Ferrari destaca. Aliás, estamos a falar de uma marca cujo fundador tinha uma frase célebre que era qualquer coisa como: quando compram um Ferrari estão a comprar um motor, o resto vocês levam de oferta. E por norma nós estamos habituados a sempre que é apresentado um Ferrari, esses detalhes técnicos, o resultado do trabalho de todos os engenheiros que trabalham em Maranello é por norma uma das coisas mais comentadas, mais destacadas pela marca. E aqui isso ficou tudo arrumadinho dentro de uma caixa e ninguém falou disso. Nós fizemos um podcast sobre o Ferrari F80 por não ter um V12, não é? Tudo bem que o estilo também foi muito divisivo, mas ali o centro da polémica foi: onde é que está o meu V12? E deram-me um V6 em vez de um V12. Mas isso no final do dia é muito fácil de justificar. O foco da discussão é fácil de justificar, mas era o foco da polémica. Era esse. Agora aqui, certo, mas tu consegues justificar isso. Com o carro elétrico, estás claro, a discutir. Claro. Estás a discutir não a parte técnica, não a parte aquilo que faz a Ferrari, estás a discutir porque é que o carro é assim. Ninguém colocou em causa o F80 parecer só não com um Ferrari, que é no fundo o que está aqui em causa. É isso que eu estou a dizer. E é relativamente simples nós percebermos que há ali uma certa relação de proximidade entre o F80, aquilo que a marca tem vindo a fazer na resistência. É no fundo o motor que ganhou as últimas 24 horas de Le Mans. Eu na altura justifiquei mas estou só a trazer isto para quero dizer é que as pessoas também não queriam muito saber dessa justificação. É que as pessoas queriam ver um Ferrari especial, um sucessor do La Ferrari com o V12. Agora aqui a questão mais polémica deveria ser o facto do carro ser elétrico, um Ferrari ser motor de combustão, é uma questão secundária já. Agora estamos a falar: olha, o que é isto? Isto é a conclusão que se tira. Ou seja, já nem entra em questão a discussão técnica. Eu acho que vamos ter que esperar agora para perceber como é que é o carro. Depois a seguir, qual é que é a aceitação, se é um carro que vai manter o seu preço, se não vai. Eu não vou fazer futurologia, acho que não faz sentido, mas é preciso olhar. Podemos olhar para aquilo que acontece nos carros de luxo elétricos. As coisas não têm corrido muito bem, tal como também falamos logo no início do podcast, e que esta entrada da Ferrari nos elétricos tinha que ser feita para ser algo mesmo inequívoco, que correr bem. Aliás, nós falamos sobre isso nesse autorrádio, que que estava nas mãos da Ferrari ir à frente e mostrar que é possível lançar um carro de luxo elétrico, desportivo, com tudo aquilo que alguém procura num automóvel, mas que quer um elétrico. Portanto, ou seja, não quer abdicar do resto, do aspecto, da exclusividade de andar num carro desses, da experiência, de um programa de personalização que tu consegues entender até onde é que ele pode ir, que é outra coisa que aqui também acho que ninguém percebeu muito bem, o que é que há para personalizar neste carro, o que é possível fazer-se aqui, e isso é uma divisão muito importante na Ferrari, porque traz muito dinheiro, muito rentável. Por isso há aqui muitas questões. A Ferrari vai ter que responder estas questões, como é óbvio, e eu estou ansioso por continuar a ver os próximos episódios desta novela. E eu que aos meus 38 anos 38 anos, sim, exatamente, nunca conduzi um Ferrari, é verdade. Já andei, mas também... E nunca andei no Ferrari, é verdade. E sou das poucas pessoas aqui que nunca fez isso. Mas até eu já andei de Ferrari. Também, já conduzi o Ferrari. A conduzir não, mas também nunca pedi um Ferrari, portanto, para andar. Portanto, não. Agora, nem é uma coisa que eu... E adoro a marca, desde miúdo. Acho que é... então é Ferrari, não é? É Ferrari, não é? O Lewis Hamilton foi para lá, que era um sonho de menino, sim, não é? Claro. Aliás, ele foi destapar o Lucci. Viram a cara dele de surpresa. Pronto. Ele pensou assim, ele viu a apresentação do AMG GT e pensou assim:
Ainda bem que não tive que destapar aquele carro. Olha, Luís, estás bom? Ragazzo, como é que estás? Não sei o quê. Olha, vem lá destapar o Lucha. E ele, epá, não me façam isso, por favor. De lá teve que ir ele destapar o Lucha. Venham ao diabo e escolha. Sendo bem que eu acho que a AMG GT, o AMG GT 4 portas, acabou por ganhar a semana. Porque todas as atenções estavam no carro elétrico que a Mercedes AMG apresentou nos Estados Unidos. E que se vocês repararem há aqui algo muito similar entre estes dois eventos. Agora pões-me para terminar, que eu não tenho mais nada para dizer, mas vou dizer isto. Que é, reparem o que é que a Mercedes fez nos Estados Unidos. Apresentou o carro, o destaque que deu foi ao poder de aceleração. Drag Racing. Foi um modo drag race, um launch control. Convidou o Brad Pitt, uma série de pessoas, fez um grande espetáculo à volta daquilo. Mas teve lá imensos especialistas em automóveis e que testam centenas de carros, porque está convicta que aquele produto é um produto que merece ser testado e ser falado e que tenha, pelo menos é assim que eu interpreto, e que tem atributos dinâmicos, etc., que podem ser algo digno de destaque. E a Ferrari, que é a apoteose da condução, da beleza e não sei o quê, não o fez. Isto é muito estranho. Mas ao mesmo tempo também fez uma grande festa que não convidou o Brad Pitt, mas pronto, teve o Lewis Hamilton, que é prata da casa agora, não é? A destapar o carro. Não com uma cara de muitos amigos, mas pá, os memes vão ser incríveis. Meus senhores, acho que damos por encerrado este podcast de reação ao lançamento de Ferrari Lucha. Dizer apenas que o Autorádio conta com o apoio do piscapisca.pt. Podem passar por lá, encontram lá muitos Ferrari, nenhum deles é 100% elétrico, isso posso garantir-vos. Quanto a nós, voltamos na próxima semana. Até lá, um abraço a todos e fiquem bem.